Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Luciano Nascimento e nós estamos começando mais uma videoaula de língua portuguesa. Na aula anterior, nós finalizamos, na verdade, o estudo do gênero poema-protesto. E nessa aula nós vamos iniciar um conteúdo diferente. Hoje nós vamos começar a estudar sobre variedades linguísticas. Essa aula é uma sequência de 2 aulas sobre esse assunto. Bem, mas variedades linguísticas não é um assunto novo para vocês. Desde o 6º ano que vocês estão estudando esse tema. Mas agora, no 9º ano, nós vamos fazer uma abordagem mais teórica sobre esse conteúdo. Por exemplo, nós vamos entender por que as variedades linguísticas acontecem, quais são os fatores que motivam essa variação, e nós vamos estudar também um pouquinho da origem do português brasileiro. Nós vamos entender as diferenças entre o português falado aqui no Brasil e o português falado em Portugal e também em outros países que também compartilham a nossa língua. Nós vamos perceber por que essas diferenças acontecem e por que elas são importantes, tá certo? Então, fiquem ligados nessa aula, é uma aula muito importante, é um conteúdo muito bom, um conteúdo que vai acrescentar muito nos estudos de vocês de língua portuguesa e é um assunto que eu gosto muito também. Então, gente, eu preparei para vocês uma apresentação de slides para explicar esse conteúdo. Mas esse conteúdo ele está também no livro de vocês do 9º ano. Agora vocês já estão com os livros em casa, então isso vai facilitar bastante a nossa interação aqui nas videoaulas. Isso vai permitir que eu possa abordar uma quantidade maior de conteúdo nas aulas e também vai facilitar na resolução dos exercícios. Então, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 30, que é onde está esse assunto. Todo o conteúdo que eu vou passar aqui nesses slides está no livro de vocês a partir da página 30. Então, eu vou pedir que vocês abram o livro nessa página e acompanhem comigo a explicação do conteúdo. Como eu falei para vocês, né, hoje nós vamos começar a estudar sobre variedades linguísticas. E aí vocês já veem esse mapa aí colorido, né, do português brasileiro, que já dá essa ideia de variedade, né? Nós somos um país enorme e no nosso país nós não falamos a mesma língua. E percebam que aí, fora do mapa, tem umas pessoas, né? Essas pessoas representam bem a imigração, né, que nós recebemos aqui no nosso país. Então, além do povo brasileiro, nós também recebemos influências externas, né, de outros países e de outras línguas também. É nisso que nós vamos focar nessas 2 aulas. Então, vamos começar. Variedades linguísticas. Acompanhe comigo a leitura. Nos poemas protestos estudados nesse capítulo, estão lembrados que nós estudamos 2 poemas protestos, o eu lírico procura convencer seu interlocutor a agir de uma determinada maneira ou a considerar determinados pontos de vista. A língua é o meio mais comum de interação entre os indivíduos nas relações diárias. Comunicação com familiares, contato com amigos, atuação no trabalho, além de ser fundamental no desenvolvimento de atividades políticas, culturais e científicas. Nessa sessão, você dará continuidade aos seus estudos sobre o uso social da língua. Então, o que é que está dizendo aqui, gente? Está dizendo que a língua ela tem uma importância gigante nas relações que as pessoas estabelecem entre si, seja nas relações familiares, seja no contato com os amigos, na atuação no trabalho. Então, a língua é o principal meio de comunicação entre as pessoas. Então, a língua tem uma função social muito grande, né? Em tudo. Seja a influência na cultura, né, na ciência, em muitos campos de nossa vida. Por isso, ela é muito, mas muito importante mesmo. Então, gente, para começar, eu quero pedir que vocês analisem comigo essas 2 tirinhas que vocês receberam na atividade e que também tem no livro de vocês aí na página 30. Né? Na atividade não está visível, não ficou visível a impressão, eu acredito que não tenha ficado, mas no livro de vocês está bem visível. Agora, como vocês têm o livro, tudo fica mais fácil. Então, vamos acompanhar a leitura inicialmente da primeira tirinha,
que foi traduzida para o português brasileiro. A tirinha de baixo foi traduzida para o português de Portugal. Aí a primeira diz assim, o homem diz, estou cansado dessa bobagem de amnésia. Como você não para com isso, vai para a cama. E aí ele continua dizendo, me avise quando falar sério. E aí o menino se deita na cama ao lado do tigrezinho e pisca para o tigre e diz, ah, senhor, tem um tigre nesse quarto, né? Bem espantado. E o pai nem liga e sai. Agora, vamos fazer a leitura da tirinha de baixo, que é a que foi traduzida para o português de Portugal. Vamos ver como ficou a fala do pai. Estou farto desta palermice de amnésia. Uma vez que não paras com isso, vais para a cama. E aí ele continua. Chama-me quando falar a sério. E aí a cena se repete e no final o menino diz. Ai, senhor, está um tigre neste quarto. Então, vocês analisem aí. Vocês já conseguiram perceber diferenças? Creio que sim, tanto na pronúncia quanto na escrita, né? Mas vamos dar continuidade. Então, gente, como vocês puderam perceber, a língua portuguesa usada no Brasil é diferente daquela que é empregada em Portugal, né? Embora seja possível compreender o que está sendo dito na tirinha que foi traduzida para os portugueses, a gente nota que há particularidades quanto ao vocabulário e também quanto às construções sintáticas. O que é que isso quer dizer? O que são diferenças em relação ao vocabulário? A escolha de palavras, né? Enquanto a tirinha traduzida para Portugal utilizou algumas palavras, na do português brasileiro se utilizou palavras diferentes, né? Como, por exemplo, aí, ó, no caso de bobagem e palermice, né? Que são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Então, essas são as diferenças de vocabulário. Já as diferenças nas construções sintáticas, a gente pode observar, por exemplo, quando na tirinha traduzida para o português, ele diz, me avise. Já na tirinha de Portugal, ele diz, chame-me, em vez de me chame, né? Se fosse no caso do português brasileiro. Então, caso nós estivéssemos ouvindo os personagens, né, nós também notaríamos diferenças na forma como as palavras são pronunciadas. Eu até tentei reproduzir um pouco o sotaque dos portugueses, mas eu não fui muito bem sucedido. Mas se nós estivéssemos ouvindo um falante do português brasileiro e um falante do português de Portugal, nós íamos notar claramente essa diferença também na pronúncia. Então, essas particularidades, elas estão relacionadas ao percurso da língua portuguesa nos dois países. Como assim, né? O que o professor quer dizer com isso? Bem, gente, o percurso da língua é a evolução da língua, né? A língua portuguesa, que era falada pelos portugueses quando eles chegaram aqui no Brasil, não é a mesma que eles falam hoje. Essa língua, ela foi se desenvolvendo com o passar dos anos. E o português do Brasil também foi se desenvolvendo com o passar dos anos de uma maneira diferente, né? Apesar de os colonizadores portugueses terem trazido sua língua para o Brasil, o português falado aqui e aquele falado em Portugal, eles foram influenciados por fatores diferentes. O que é que isso quer dizer? Que o português lá de Portugal, ele continuou se desenvolvendo lá de uma maneira e o português deixado aqui pelos portugueses lá daquela época, ele sofreu influências já na sua formação aqui e também continuou sofrendo influências ao longo dos anos. E isso faz com que o português que nós temos aqui no Brasil hoje seja muito diferente do português falado em Portugal hoje. Conseguiram compreender até aqui? Agora, nós vamos estudar um pouco mais do português brasileiro, que é o português que nós falamos aqui. Como foi que essa língua foi construída, né? E quais os fatores que influenciaram para que nós tenhamos o português que nós falamos hoje. O português brasileiro. Como você sabe, o português não é uma língua original do Brasil, né? O Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram vários povos indígenas, né, que já falavam, segundo alguns pesquisadores,
mais de 300 línguas. Então, o português, ela não é uma língua original do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, já existiam povos indígenas que falavam muitas outras línguas. Então, da mistura do português com as línguas desses grupos, surgiram as chamadas línguas gerais, que foram empregadas pelos habitantes do Brasil, indígenas, colonizadores e descendentes, assim como os povos escravizados que foram trazidos do continente africano nos primeiros séculos, desde a chegada dos portugueses. Então, percebam que o português falado em Portugal, ele já foi sofrendo influências, e quando ele estava sendo falado aqui, já naquela época, ele já era um pouco diferente do português falado em Portugal, que ele era inclusive chamado de línguas gerais, né? Que na verdade não era o português, mas sim a mistura do português de Portugal com as línguas que eram faladas aqui no Brasil e também com as que foram trazidas da África. Aos poucos, a língua portuguesa foi se impondo, mas manteve as contribuições indígenas e ainda incorporou outras oferecidas pelas línguas dos povos estrangeiros que se estabeleceram aqui no Brasil, né? Então, com o passar do tempo, a língua portuguesa ela foi realmente se impondo, né? Passou a ser a língua oficial, mas as influências, né, das línguas indígenas e também dos povos que chegaram aqui no Brasil, né, povos estrangeiros, essas influências também foram incorporadas ao português brasileiro. As línguas africanas contribuíram para ampliar também o nosso português, o vocabulário do nosso português, com palavras do tipo como bagunça, camundongo, caçula, mingau, nenê, entre outras, né? Em menor grau, os imigrantes europeus e asiáticos que chegaram nos séculos XIX e XX, influenciaram a língua usada na região em que se instalaram, ou o português como um todo. Então, percebam que há uma enorme mistura aqui no idioma que nós falamos hoje. Nós sofremos influências dos povos estrangeiros que vieram para o Brasil, que colonizaram, como holandeses, por exemplo. Sofremos influências dos povos que foram escravizados, trazidos da África, eles também deixaram sua contribuição, como vocês podem ver aqui, como palavras como bagunça, camundongo, caçula, que são palavras que têm origem africana, e também os povos que chegaram aqui depois, né, entre os séculos XIX e XX, como os povos asiáticos, por exemplo, e também os italianos, eles deixaram sua marca na língua portuguesa. Por isso, é comum que algumas regiões do Brasil tenham um sotaque diferente, porque muitas vezes esse sotaque diferente do Nordeste, do Norte, do Sudeste, se deve a essa mistura, né, do português com essas outras línguas desses povos que chegaram aqui, desses imigrantes. Por isso, essa variedade tão grande na língua portuguesa. Além disso, a língua continua sendo modificada conforme o uso e pelo contato com a cultura estrangeira, né? Por meio da música, do cinema, das relações comerciais, das comunicações pela internet, entre outros, né? Algumas palavras e construções de outras línguas acabam sendo incorporadas ao uso cotidiano, como shopping, delivery, self-service, selfie, playground, gourmet. Então, gente, a língua, ela não sofreu influência só naquela época. Ela continuou sofrendo influência ao longo do tempo. E hoje, a nossa língua, o português brasileiro, ele também sofre influência. Especialmente hoje, com o avanço da tecnologia, da internet, onde o mundo está cada vez mais globalizado, a língua sofre influências diárias. Então, palavras como shopping, delivery, self-service, self, né, que nós utilizamos muito hoje em dia, são palavras que foram incorporadas ao nosso português falado aqui no Brasil e que se trata de um processo totalmente natural, porque o mundo é globalizado, né? Não, hoje em dia nós não nos limitamos às fronteiras das nações, né? As pessoas vão e voltam a todo momento e trazem suas influências e levam também suas influências. Então, por isso que a língua, por ter uma função social, a língua por ser
uma parte social da linguagem, né? Ela sofre essas influências. A língua de Portugal, por sua vez, também se modificou. Ao longo do tempo, sofreu influências de outras culturas e se afastou daquela língua que chegou ao Brasil. Como resultado, brasileiros e portugueses falam duas variantes distintas do português. É como eu falei para vocês lá no início da aula. Do jeito que o nosso português aqui do Brasil, ele veio sofrendo influências ao longo de todos esses anos, o português de Portugal também continuou sofrendo influências lá de outras culturas, de outros povos. Então, isso fez com que a língua falada lá, ela trilhasse rumos diferentes do português falado aqui, né? Hoje em dia, o português falado lá em Portugal é muito diferente do português que eles falavam quando eles vieram para aqui, para o Brasil, porque a língua lá também se modificou. Não pense que só aqui no Brasil sofreu influência o português. Não. Lá em Portugal, o português também se modificou ao longo dos anos. Se você pegar escritos de épocas antigas lá de Portugal e escritos de hoje em dia, você vai ver que a língua lá também sofreu muitas influências e mudou bastante ao longo dos anos. Isso também ocorreu aqui. E isso fez com que a diferença entre essas duas variantes da língua portuguesa ficasse ainda maior. Pode-se dizer o mesmo de outros países também colonizados por Portugal, que empregam a língua portuguesa. Como vocês sabem, Portugal colonizou outras regiões além do Brasil. Então, esses países, como, por exemplo, Moçambique, Cabo Verde, também falam um português diferente do português brasileiro e diferente também do português de Portugal. Se vocês escutarem, por exemplo, um moçambicano falando, vocês vão achar o português dele mais parecido com o português de Portugal do que o nosso. Mas isso também tem uma explicação. Nós brasileiros, nós temos muito mais anos de independência do que Moçambique, por exemplo. Então, isso também faz com que o português que nós falamos aqui, ele tenha uma distância muito maior do português de Portugal do que Moçambique. Além disso, as influências internas que nós sofremos aqui, elas foram diferentes das influências que Moçambique sofreu, por exemplo. E isso faz com que nós pensemos que, por exemplo, moçambicanos falam o português mais parecido com o de Portugal. Mas, apesar dessa aparente semelhança, há também muitas diferenças, tá? Porque eles já contavam com suas línguas e continuam a ser influenciados por outras culturas, também diferentes das influências que Portugal sofre. Então, isso é um processo natural que as línguas sofrem, né? Essas modificações motivadas por fatores diversos. No mapa a seguir, são indicadas as regiões que formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, também conhecida como Comunidade Lusófona. Além desses países, Macau, na China, e Goa, na Índia, também tem comunidades falantes do português. Então, nós vamos ver no mapa alguns países que também falam a língua portuguesa. E, além desses países, também tem algumas regiões, como Macau, na China, e Goa, na Índia, que também falam o português. Então, aqui nós temos um mapa. Ó. E aí vocês podem ver os países que falam o português, né? Como Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola, Timor-Leste. Aí também tem as regiões, né? Macau, Moçambique, e aí tem as bandeiras. Esses são países e regiões que falam que tem como língua oficial a língua portuguesa. A aula de hoje nós vamos finalizar aqui, mas na próxima aula nós vamos continuar falando sobre variedades linguísticas e vamos entender por que a língua sofre variações. Vamos entender bem direitinho quais são os fatores que influenciam nessa variação
linguística, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, vocês sabem, podem me procurar na terça-feira e na quinta-feira. Sempre na terça-feira, na terceira aula, e na quinta-feira, na segunda aula, que eu vou estar disponível para esclarecer dúvidas sobre o assunto da aula e também sobre o exercício que vocês têm para responder, tá certo? Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, gente.